Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Bíblia 7, sua porção bíblica diária em 7 minutos. Hoje vamos ler Marcos capítulo 8. Título: A segunda multiplicação dos pães e peixes. Versículo 1. Naqueles dias, aglomerando-se de novo uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, desfalecerão pelo caminho, e alguns vieram de longe. Então os discípulos lhe perguntaram: Onde alguém poderia arranjar pão para satisfazê-los aqui neste lugar deserto? Versículo 5. Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Então mandou ao povo que se sentassem no chão. E tomando os 7 pães, havendo dado graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram entre a multidão. Tinham também alguns peixinhos, pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam ali, e Jesus mandou-os para casa. Versículo 10. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Título: Um sinal do céu. Então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu para o colocar à prova. Depois de suspirar profundamente no íntimo, disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Título: O fermento dos fariseus. Versículo 14. Os discípulos esqueceram-se de levar pão e tinham apenas um pão no barco. Versículo 15. E Jesus advertiu-os: Atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão? Ao perceber isso, Jesus lhes disse: Por que discutis por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? O vosso coração está endurecido? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 12. Versículo 20. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 7. E ele lhes disse: Não entendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: Vejo os homens andando como se fossem árvores. Versículo 25. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entres no povoado. Título: A confissão de Pedro. Jesus prediz sua paixão. E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros alguns dos profetas. Então ele lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou?
E Pedro respondeu-lhe: Tu és o Cristo? E Jesus ordenou que a ninguém falassem a respeito dele. Versículo 31. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E ele dizia isso abertamente. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo. Ele, porém, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Título: A Lei da Cruz. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, irá preservá-la. Pois quem adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que daria o homem em troca de sua vida? Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai, com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora. Aqui encerramos então o capítulo 8 de Marcos. Este é um projeto do canal Bíblia na Praça. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar. Que Deus te abençoe.